Vivemos em uma era em que a rigidez mental se tornou quase uma virtude disfarçada. As pessoas se apegam às crenças, opiniões e verdades absolutas como se fossem âncoras que as mantêm seguras em meio ao caos. Mas na verdade essas âncoras são correntes que aprisionam e pouco a pouco elas prendem a mente em uma prisão invisível. Uma mente construída com medo, orgulho e necessidade de controle. Então vamos entender melhor essa prisão mental. Está na hora de libertar a sua mente das amarras que te impedem de evoluir. No curso Seja Melhor Você, eu te conduzo a compreender os mistérios do universo externo, que nos influencia, e do universo interno, onde tudo realmente começa. Então, se você sente que é hora de expandir a sua consciência e despertar para uma nova forma de viver, acesse as informações pelo link que está na descrição do vídeo ou aponta seu celular para esse QR Code. Então vamos lá. A rigidez mental nasce do medo de perder o chão, do medo de se abrir para o novo e descobrir que talvez tudo que acreditávamos não era exatamente como pensávamos. E o ego teme a mudança, porque ele se alimenta da ilusão da estabilidade, mas a vida não é estática. E o universo é movimento, expansão, vibração. E tudo que tenta permanecer imóvel dentro do universo em constante transformação, começa a sofrer. E é nesse sofrimento que a mente se fecha, e por isso ela julga, compara e condena. Procura sempre ter razão, mesmo quando o preço disso é a própria paz. Veja, a mente rígida acredita que ceder é fraqueza, que mudar é trair a si mesmo, mas é justamente o contrário. Porque é ao mudar que nos tornamos mais autênticos, mais próximos da nossa essência verdadeira. E a rigidez mental é como um muro que protege de fora, mas também impede que a luz entre. E enquanto tentamos nos defender das ideias que nos desafiam, esquecemos que são justamente essas ideias que poderiam nos libertar. Porque aceitar novas ideias é expandir a consciência. É reconhecer que a verdade não está em um ponto fixo, mas sim em um campo vivo em movimento. E quanto mais nos abrimos ao novo, mais a consciência se amplia, revelando horizontes que antes nem sabiam que existiam. Então, a rigidez mental é a estagnação do espírito, e quando o espírito para de fluir, a vida começa a perder o seu brilho. Nada mais encanta, nada mais surpreende, porque tudo precisa caber dentro das velhas definições. E o que não cabe é negado, combatido, rejeitado. Mas cada rejeição é uma oportunidade perdida de evolução. Cada resistência é um convite não aceito do universo para crescer, expandir e evoluir. Então, o caminho da libertação começa quando paramos de defender nossas crenças como se fossem fortalezas. Porque a mente desperta não precisa estar certa, ela precisa estar consciente. Afinal, ela observa, aprende, dissolve e se renova. E entende que sabedoria não está em acumular certezas, mas em permitir-se mudar. E mudar não é perder, é se reencontrar em um novo ponto da espiral da vida. E quando soltamos o apego à rigidez, algo extraordinário acontece. O mundo deixa de ser um campo de batalha de ideias e se transforma em um espaço de aprendizado. E as diferenças deixam de ser ameaças e passam a ser portais de compreensão. E a mente livre não busca vencer discussões, ela busca compreender o que existe por trás de cada pensamento, de cada emoção e de cada experiência. Perceba que é nesse estado de fluidez a vida começa a nos guiar de forma mais suave. As respostas surgem no silêncio, as sincronicidades se multiplicam e a existência se torna mais leve, mais vibrante e mais viva. A flexibilidade mental nos reconecta ao fluxo natural do universo, onde tudo muda, tudo se transforma e nada permanece igual. É quando deixamos de resistir que passamos a participar conscientemente do movimento da criação. Então perceba, o universo não é rígido e nem um rio é feito para correr em linha reta. As águas se curvam, contornam, adaptam-se, mas nunca perdem seu destino. E assim também deve ser a mente desperta, capaz de se ajustar sem perder a essência, de se transformar sem se trair e de aprender sem medo de desaprender. E é nessa fluidez que reencontramos a verdadeira liberdade. A liberdade de pensar sem se aprisionar,
sem se aprisionar ao pensamento, de sentir sem se tornar refém da emoção, de ser sem precisar provar o que se é. E essa é a consciência expandida, aquela que acolhe, integra, compreende e flui. A rigidez mental é um eco do passado, uma herança de uma consciência que ainda se acreditava separada do todo. Mas estamos despertando, e esse despertar pede leveza e pede coragem para abrir a mente, para ouvir o novo, para permitir que a verdade se revele de formas que talvez ainda não possamos compreender totalmente. Aceitar o novo não é abandonar o que somos, é sim permitir que o que somos se expanda. Então, pergunte a si mesmo, a si mesma, o que dentro de mim está preso a velhas certezas? O que eu temo perder se me abrir para algo diferente? Porque toda rigidez tem uma raiz, e essa raiz quase sempre é o medo de não ter controle. Mas quando soltamos o controle, descobrimos algo surpreendente. O fluxo da vida sempre nos leva exatamente para onde precisamos estar. Porque a nossa consciência sabe o que precisamos para crescer, para evoluir, e só precisamos estar abertos a essa possibilidade. E ao compreender isso, a mente se aquieta e deixa de lutar, deixa de resistir e passa a confiar. Então, a rigidez se dissolve, a consciência se expande e o ser, enfim, respira em liberdade. Porque no fim, não é o mundo que nos aprisiona, é a rigidez da nossa própria mente. E quando a mente se torna flexível, o impossível se torna possível, o pesado se torna leve e o limitado se torna infinito. Então, que a sua mente se torne um rio e não um muro, e que o fluxo da consciência possa, enfim, conduzir você de volta ao seu verdadeiro eu. Um grande fraternal abraço, ser divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correto e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.